Vamos analisar agora a busca em profundidade. Antes, porém, vamos verificar como avaliar uma estratégia de busca, ou seja, como determinar se uma busca com estratégia A, B ou C é melhor do que uma outra. O primeiro fator que nós devemos considerar é a completeza. Nós dizemos que uma busca é completa quando ela garante que, se existir uma solução, ela a encontrará. O segundo argumento é a complexidade de tempo. A complexidade de tempo, ou seja, o tempo que a busca leva para encontrar uma solução, é proporcional ao número de nós gerados. Então, a complexidade de tempo é medida em termos de nós gerados pelo processo de busca. A complexidade de espaço tem a ver com o número de nós que devem permanecer na memória do computador durante o processo de busca. Quando esse número é muito alto, digamos que nós precisamos de uma grande quantidade de memória RAM e, consequentemente, essa busca é dita como complexa em termos de espaço, ou seja, ela tem uma alta complexidade de espaço. Uma busca é ótima quando ela garante que, existindo mais de uma solução, ela sempre encontrará a melhor das soluções. Vamos observar agora três fatores importantes a serem observados nas árvores de busca. O primeiro deles é o fator de ramificação. Nós vamos chamar aqui de B. O fator de ramificação é o número máximo de filhos que eventualmente um nó possa ter em uma árvore de buscas. Então esse é o fator de ramificação máximo. Imaginando que nessa árvore de busca a solução se encontre no nó O, nós diremos que a profundidade da solução é a distância entre o nó inicial e o nó meta, no caso 2. Nós vamos usar aqui a letra D para representar. E, obviamente, a árvore sempre tem uma profundidade máxima, que nós vamos chamar aqui de M. Essa profundidade máxima nem sempre é finita. Essa árvore pode ser infinita, ela pode não terminar nunca, bem como pode não acontecer a existência de uma solução. Nós temos aqui um exemplo de um pequeno grafo que nós vamos usar para mostrar uma pequena animação a respeito da busca em profundidade. Esse pequeno grafo ele tem como nó de início o nó A. Em seguida, ele tem como filhos do nó A o B, o C, o D e o E. Filhos do B, o F e H, que é filho do F. E no ramo D nós temos o G e o I. Então, dessa forma, nós vamos fazer uma pequena animação a seguir, mostrando o processo de busca em profundidade. Vamos agora fazer uma animação de um processo de busca neste grafo, que nós acabamos de ver. Então, eu iniciaria pelo nó A. Nós iniciamos com o primeiro nó, verificamos se ele é meta. Marcamos ele como visitado e colocamos na pilha. Observe que essa estrutura de dados é que faz toda a diferença com relação ao processo de busca ser em largura ou em profundidade. Na busca em largura, nós usamos uma fila, ou seja, os nós são adicionados no final da fila e são retirados no início da fila. Na busca em profundidade, nós fazemos o contrário. Os nós são adicionados no final, teoricamente, e são retirados no final, ou seja, no mesmo ponto em que eles são colocados, eles são retirados. Então, eles são inseridos na pilha e são retirados da pilha. Então, colocamos o primeiro nó na pilha, né? Verificamos se tem nó adjacente e encontramos o B. Marcamos como visitado, colocamos na pilha. Verificamos se o nó B tem nós adjacentes, no caso o F, colocamos na pilha também. E continuamos o processo. Em seguida vem o H. Então verificamos que o nó H é o nó folha. O nó H não possui mais nós adjacentes. Na iteração seguinte do nosso loop de busca, nós retiramos o elemento adicionado por último, que foi exatamente o elemento H. Isso foi feito porque o caminho de busca de A até H foi encerrado pelo fato de que o H é um nó folha.
Em seguida verificamos se esse nó possui elementos adjacentes. Se possuir, nós continuamos o processo, mas não é o caso. Não possuindo, a gente passa para o próximo elemento. Passamos para o próximo elemento, verificamos se tem adjacentes, também não tem. Vamos para o próximo e chegamos ao primeiro nó. Nesse primeiro nó nós verificamos que ele tem um outro adjacente não visitado. E aí nós repetimos o processo. Repetimos com o nó C, com o nó G e com o nó I. Não existindo mais nós, o processo de busca termina, no caso sem sucesso. Ocorre sucesso quando o processo de busca é interrompido porque um dos nós analisados foi igual à meta. Uma coisa interessante a se observar sobre o processo de busca em profundidade é que o conteúdo da pilha vai retratando exatamente o ramo que está sendo analisado, ou seja, o caminho desde o nó inicial até o nó que está em análise no momento. Se esse nó for o nó meta, nós interrompemos o processo e o caminho de volta é exatamente o conteúdo da pilha. Isso facilita a implementação para o processo de busca em profundidade quando comparado com o processo de busca em largura. Bom, vamos agora ao nosso caderno. Vamos começar aqui fazendo a nossa busca em profundidade. Primeira coisa, importar a nossa classe Graphies. Nós já vimos no vídeo anterior para que serve esse software. Ele é para impressão do nosso grafo. A seguir nós temos a nossa classe Vértice, que já tínhamos definido anteriormente. Vamos continuar utilizando. Agora nós temos a nossa classe Graph, a mesma classe que nós tínhamos anteriormente, mesma função construtora, com a lista de adjacente, lista de vértices, adiciona vértice, localiza rótulo, adiciona arco e assim por diante. Vamos construir o nosso grafo. Nosso grafo vai ser ainda a região metropolitana de Fortaleza. Adicionamos as cidades próximas. Vamos desenhar o nosso grafo. Muito bem, está aqui. Nosso grafo simples é para uma questão de didática, né? Agora vamos fazer uma busca em profundidade simples. Nossa busca em profundidade simples, nós criamos aqui uma função chamada DFS, que recebe o grafo, recebe o nó inicial e a meta. Cria aquela nossa variável borda, que nós chamamos aqui de fronteira. Enquanto ela existir, nós lemos o primeiro elemento. Observe que isso aqui não é remover o primeiro elemento, nós apenas consultamos o primeiro elemento. E vamos verificar, vamos testar. Testamos. A seguir, pegamos a lista de adjacentes. Essa função aqui, lista de adjacentes, get, ela é como se fosse a nossa função sucessora. Então ela vai retornar todos os nós adjacentes a S, no caso são os nossos sucessores. Se esse S aqui for maior do que 1, maior do que 0, desculpe, então nós adicionamos os nós à fronteira. Se não, ou seja, ele não tem sucessores, nós removemos o elemento da fronteira. Se esse laço foi interrompido não pelo retorno, não por esse comando que retorna a fronteira, mas foi interrompido pelo fim do laço, ou porque o laço ficou vazio, então nesse caso a busca foi mal sucedida. Mas aqui há uma pegadinha nesse código, né? Essa é a teoria da busca em profundidade, mas o que acontece com a busca em profundidade? Ela tem um problema, a busca em profundidade. Vamos ver que problema é esse.
Vamos executar. Vamos tentar encontrar um caminho de Fortaleza para Horizonte. E nós temos aqui um problema. Aqui nós temos os nós que estão sendo analisados. Então ela vai Alquiraz, Eusébio, Alquiraz, Eusébio. Então ele entrou em loop porque ela vai de uma cidade para outra e volta para a anterior, e vai para outra e volta para a anterior. Então ela fica nisso. Ela entrou num loop infinito. Por quê? Porque a nossa busca em profundidade, neste caso aqui, não controla estados repetidos. Então, teoricamente, a busca em profundidade não controla os estados repetidos e, portanto, ela repete os estados continuamente. Vamos interromper. Vamos agora criar uma função chamada adjacente não visitado. Essa função tem simplesmente a característica de verificar, dado uma lista de nós, verificar se cada um desses nós, ou pelo menos o primeiro desses nós, que não foi visitado ainda. Então, na realidade, ela recebe uma lista e recebe uma lista de nós visitados. Nessa lista, ela encontra o primeiro nó que não foi visitado ainda e retorna. Então, dá para ver que essa lista aqui será a lista de nós adjacentes e essa lista aqui será a lista de nós visitados. Ela vai encontrar o primeiro adjacente não visitado. É assim simples que funciona essa lista de adjacentes não visitados. Então, nós temos aqui a nossa função 2, dfs2. O que ela vai fazer? Ela tem a fronteira, ela tem uma lista de nós visitados, que nesse caso é um conjunto, da mesma forma que nós fizemos na outra vez. Nós temos aqui o nosso laço de busca. Então, verificamos que o código para fazer uma busca em profundidade ele é mais simples. Por quê? Porque nós não precisamos controlar o caminho que é feito automaticamente pela pilha, conforme nós dissemos anteriormente. Então, a nossa busca em profundidade 2 cria a fronteira, cria a lista de nós visitados. Enquanto a fronteira não estiver vazia, consulta o primeiro elemento. Se o primeiro elemento for meta, retorna a fronteira. Se não for, ela adiciona esse elemento aos visitados, verifica quais são os adjacentes, ou o primeiro adjacente, veja só, o primeiro adjacente não visitado, ela vai pegar somente um sucessor. Se esse sucessor existe, né, essa é adicionado à fronteira, senão nós retornamos o elemento da fronteira. Aquele elemento da fronteira que por enquanto nós estávamos apenas consultando, dessa vez nós vamos removê-lo definitivamente. Então aqui é apenas uma consulta, né, aqui é uma remoção definitiva. Então vamos executar. Pronto. Rapidamente encontramos todas. Isso aqui nada mais é do que uma interação sobre todos os possíveis destinos. É isso. Então, vocês viram aí a busca em largura. No vídeo anterior, nesse vídeo nós vimos a busca em profundidade.